Olá, eu sou Camille Benatti, sou enfermeira especialista em saúde materno-fetal e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de choros dos bebês recém-nascidos e como identificar esse choro. E não precisa ser nenhuma mãe de primeira viagem para ficar com essa dúvida, né, gente? Então, quando o bebê abre aquele berreiro, as possibilidades são inúmeras, pode ser fome, pode ser cólica, enfim, as possibilidades são inúmeras e acaba deixando dúvidas para aquele cuidador, seja mãe, pai, enfim, para as pessoas que estão cuidando desse bebê. Então eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre um estudo de uma musicista chamada Priscilla Dunstan. Essa musicista, ela percorreu diversos locais do mundo e ela identificou no bebê algumas características, que os choros eles eram provenientes de alguns reflexos que os bebês apresentam. Para quem não sabe, o bebê de 0 a 3 meses ele apresenta reflexos que depois desse período ele começa a perder esses tipos de reflexos. Como, por exemplo, reflexo de sucção, quando toca na língua do bebê, o bebê começa a ter esse reflexo de sugar. O reflexo de busca, tocou na bochechinha do bebê, ele vai virar para o lado onde foi tocado, tá? Então não é fome, não está buscando alguma coisa, é apenas um reflexo. O reflexo de apreensão, tocou na mão, o bebê fecha a mão. Enfim, são inúmeros tipos de reflexos que os bebês possuem. Então, independente de nacionalidade, de característica do bebê, todos os bebês apresentam esses reflexos. Então, essa linguagem dos choros, ela é universal. Qualquer lugar do mundo, ele vai apresentar essas características desses reflexos, desses tipos de choro, tá? Então a gente tem que preparar bastante nossos ouvidos para conseguir identificar aquilo que realmente o neném precisa, tá? O primeiro deles o choro de fome, tá? Quando o bebê tá com fome, ele tem o reflexo de sucção. Então, quando juntado ao som do choro, ele acaba emitindo um som característico de né. Então, quando ele está chorando, você vai identificar durante o choro o né presente naquele choro. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo explicativo. O segundo choro, que é o de gases estomacais, quando existe gás na região do estômago, o bebê acaba fazendo um reflexo na caixa torácica, que é para tentar expulsar esse gás. Então, quando juntado isso ao choro, acaba emitindo um som de E. Então, o bebê, durante o choro, ele começa a fazer um E para tentar expulsar esse ar preso no estômago. Ele precisa, então, arrotar. O choro do desconforto é um choro mais contínuo, gente. Ele é um H-E-H, é um re, mas ele é bem contínuo, é bem característico de desconforto, seja por fralda suja, seja por uma posição inadequada do berço, ele está cansado daquela posição, então ele começa a emitir esse tipo de som. Às vezes o bebê pode estar limpo, pode estar nada aparentemente incomodando, mas aí você vai ter que fazer uma varredura no bebê, digamos assim, para tentar identificar o que está incomodando esse bebê. Às vezes é até um cabelinho preso em algum lugar do corpo, tá? Então teria que procurar mesmo, se tiver tudo ok, aparentemente, então tem que fazer uma varredura, digamos assim. O choro do sono, ele é um reflexo, ele é um choro que vem do reflexo do bocejar. Então o bebê ele fica com a boca bem mais ovalada e acaba emitindo um som de au. Então o choro, ele tem, no meio do choro ele acaba fazendo um au junto do choro.
choro de cólica, o mais temido, digamos assim, por todo mundo. Ele é um choro bem sofrido, gente. Ele já começa aquele choro intenso, irritado, nervoso. É um choro bem agudo e o som é característico com air. Então, você vai identificar essa característica do choro durante aquela irritação do neném, tá bom? Então, gente, a gente deve tentar captar essas palavras, essas características no meio do choro do bebê. De preferência, bem no início do choro, quando ele começa aquelas resmungadas, que é onde você vai identificar mais fácil. Depois, quando o nervosismo se instala naquele choro, fica muito difícil de identificar o que o neném está precisando. E acaba confundindo muitas vezes com cólica. Então, tem que prestar atenção no início, no que o bebê está precisando, para assim poder suprir aquela necessidade logo de imediato, e aí a irritação não vem, ele já se acalma e você vai conseguir ter uma harmonia muito melhor com o seu bebê.